Olá, meus amigos. Como eu prometi, vim aqui gravar esse vídeo para vocês sobre como funciona o algoritmo do Facebook. Essa é uma coisa importante que a gente precisa entender como funciona, porque tem muita gente que começa a trabalhar com divulgação pela internet, começa a fazer suas divulgações e tudo mais, e se ela não entender do algoritmo do Facebook, ela acaba não tendo resultado e ela se frustra e desiste de trabalhar pela internet. Então, o meu objetivo aqui é já deixar você preparado de mais ou menos como funciona esse algoritmo, para que você crie as suas publicações de modo a estarem de acordo com as normas e diretrizes do Facebook. Então vamos lá, vamos entender uma coisa. O Facebook, ele mostra para você somente coisas que são interessantes a você. Então vamos supor, hoje você tem um grupo de Facebook lá, vamos colocar um grupo OLX. Esse grupo da OLX do Facebook tem lá 120 mil pessoas. Dessas 120 mil pessoas, você tem 20 mil publicações por dia nesse grupo específico aí, que eu coloquei o nome aqui de OLX. Você não consegue visualizar 20 mil publicações de um grupo apenas que você tem. É impossível você visualizar em um dia só 20 mil publicações. E o Facebook sabe disso. O algoritmo, ele é um conjunto de regras que, na verdade, cria uma inteligência artificial. Ele é um robô, tá? E esse robô, ele usa alguns padrões para reconhecer que tipo de publicação vai ser interessante a que tipo de pessoas. Então esse algoritmo, ele olha para as 20 mil publicações que aquele grupo específico teve, ele seleciona uma publicação que está de acordo com o seu interesse. Tá? O que é o seu interesse? É as coisas que você normalmente vem clicando, né? Então, se você entra em contato, por exemplo, se você vê uma publicação que vai contra o seu candidato das eleições preferidos, ok? E aí você entra nos comentários para defender o seu candidato favorito, o que vai acontecer? O Facebook entende que aquele assunto te atraiu, e ele vai mostrar mais coisas daquela para você. Então ele vai pegar em todos os grupos que você participa, ele vai pegar de todas as publicações que os seus amigos fazem, e ele vai mostrar para você aquelas que você já interagiu no passado, porque ele entende que se você interagiu, aquele assunto interessa para você. Então se você está meio preocupado aí, né? Nossa, eu só vejo publicações contra o meu candidato, ou a favor do outro candidato, ou a favor do meu... Todo mundo no meu Facebook é a favor do meu candidato. Pense bem, na verdade não é esta a realidade. O Facebook está apenas mostrando coisas que ele viu você interagindo no passado. Então não importa se você gostou ou não gostou de uma publicação. Se você interagiu com ela, o Facebook entende que aquilo te chamou a atenção, te prendeu a atenção e é do seu interesse. Então por quê? Porque esse programa, esse robô, ele é programado para te manter conectado com o Facebook, te manter ali sem tirar o olho para o lado, entende? Então ele vai pegar as publicações que te prenderam e vai jogar mais publicações desse tipo para você. Então entenda, nós podemos usar isso ao nosso favor. Então, daquelas 20 mil publicações, naquele grupo específico, naquele dia, ele vai te mostrar uma publicação, ok? Como que nós vamos usar isso a nosso favor? Nós temos que ter muito cuidado na hora de escolher as palavras do texto quando a gente vai fazer uma determinada divulgação. A gente vai fazer uma determinada divulgação, a gente não pode falar palavras que sejam contraditórias, porque o Facebook, o algoritmo do Facebook, que é o nome do robô do Facebook, ele vai entender que está meio confuso essa ideia, ele não vai mostrar para ninguém. Então tem gente que faz lá
5.000 publicações lá num dia. A pessoa fica jogando em vários grupos, fazendo um spam danado, jogando em todos os grupos que ele conhece. E se o texto daquela publicação está não fazendo muito sentido, o Facebook não mostra para ninguém, né? Às vezes você vai, não sei se já aconteceu com você, você fez uma publicação, tá? Na sua timeline, por exemplo, eu tenho 5.000 pessoas como amigos no Facebook. Então eu já fiz publicações ali ou compartilhamentos que não teve nenhuma curtida. Aí às vezes a gente pensa, nossa, mas ninguém dos meus amigos gosta de mim. Não, o Facebook não mostrou para eles, porque aquela publicação não é do tipo de coisa que é interessante para os seus amigos. Não é uma coisa que seus amigos costumam interagir no Facebook, e o Facebook naturalmente não mostra para os seus amigos essas coisas. Entende? Entender o algoritmo do Facebook é fundamental para que você saiba escolher que tipo de publicação que você vai fazer. Então, quando nós estamos trabalhando na nossa equipe, uma das coisas, um dos padrões importantes que eu pego, o pessoal que está cadastrado comigo, o pessoal que é da minha equipe, eu pego na mão para ensinar que tipo de palavra você vai usar, que texto que você vai fazer, que primeiro, você precisa passar pelo filtro do algoritmo do Facebook, para o Facebook não te esconder, para não te deixar você lá no cantinho de castigo. Você tem que passar pelo filtro. Então você tem que ser um assunto que faz sentido, que o Facebook vai ler, vai olhar e vai falar assim, interessante, faz sentido, né? O cara não está tentando, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma publicação que não faz sentido. Estou vendendo uma Ferrari por R$10. Beleza, essa publicação o Facebook não vai mostrar para ninguém, porque não faz sentido. Como uma Ferrari, esse não é o valor da Ferrari, ele já entende isso, tá? Então nós temos que alinhar para passar por esse primeiro filtro. O primeiro filtro alinhado com tem que ser um texto que fala a mesma coisa do início ao fim, que faça sentido. Aí você passa pelo algoritmo. Segundo, ele não pode ferir as normas do Facebook, normas de spam. Você ficar tentando jogar uma coisa muito chata que as pessoas não vão gostar. Tem que passar por esse filtro também. Terceiro, além de ter que tomar cuidado com os dois primeiros, você ainda tem que criar um texto que seja chamativo para o seu público. Porque pode até mostrar, mas quantas publicações que é do seu interesse que você passa para cima quando você está rolando na timeline do Facebook? Então você vai ter que criar uma publicação que seja forte, que vai fazer a pessoa parar e vai fazer a pessoa entender e falar, nossa, isso é para mim, eu quero, e a pessoa vai clicar. Então, uma parte importante de todo o processo é você saber criar um texto que esteja alinhado com as políticas do Facebook, com os interesses do seu público, né? Porque se você pega, eu gosto de violão e guitarra, beleza. Eu quero montar um grupo de amigos que gostam de violão e guitarra, beleza. Aí eu chego lá no Facebook e falo assim, pessoal, eu gostaria de reunir alguns músicos para fazer um grupo comigo. Maravilha. Aí começa a vir baterista, começa a vir tecladista, começa a vir baixista, começa a vir vários músicos que não gostam de, não tem afinidade com o violão. E aí não vai cumprir o propósito que eu quero. Quando essas pessoas vierem até mim, falar, então, eu quero montar um grupo no WhatsApp somente com pessoas que gostam de violão. Não, mas eu gosto de bateria. Não vai dar certo, não adianta nada. Só para atrair mais gente, eu ponho uma mensagem mais abrangente. Eu falo, eu preciso de músicos. Com certeza vai vir muito mais gente quando eu coloco eu preciso de músicos do que quando eu coloco eu preciso de pessoas que gostam de tocar violão. É mais específico, então o público que vier já vai vir interessado no que você tem. Não é um público que vai vir perdido. Então os interesses do seu público têm que ser colocados em primeiro lugar na hora de fazer a publicação.
E tomar muito cuidado na hora que você atrai o público com uma coisa, não vender outra coisa. Por exemplo, eu coloco uma placa aqui na porta da minha casa, lá na rua, passa muita gente aqui, e eu coloco lá 5 caixas de morango a R$10. Nossa, pessoal, morango, eles vão parar, vão descer do carro, vir aqui dentro de casa, quando chega aqui dentro, abre a porta, fecha e fala assim, beleza, o que você precisa? Eu preciso de morango. Ah, eu não tenho morango. Não, mas como você não tem morango? Tem uma placa lá fora escrito que você tem morango? Não, eu só tenho melancia. Não, eu não gosto de melancia, eu quero morango. Então você vai criar um problema, né? Não adianta nada falar, você ia gastar quanto? R$10. Me dá aí os R$10, dá os R$10. Então leva uma melancia. Não, amigo, eu não quero melancia, eu quero morango. Então você vai criar uma confusão com o seu cliente. Então tem que estar todo o processo alinhado. Não, desde a publicação até que a pessoa chegue no telefone, quando você estiver conversando, você tem que falar alinhado com a pessoa, para que a pessoa entenda do que você está falando. E existem publicações, você pode, eu escolho a quantidade de pessoas que vêm por dia até mim. Eu sei quantas pessoas que vão vir, eu já estou preparado. E eu já separo horários para atender as pessoas, porque eu já selecionei tudo isso na hora que eu criei o texto. Olha que coisa interessante, né? Então é importante a gente entender como funciona tudo isso e se aplicar certinho, as coisas vão dar certo. Agora, se você faz parte da minha equipe, tem gente que assiste esses vídeos e não fazem parte da minha equipe. Mas se você faz parte da minha equipe, fica tranquilo. Nós estamos juntos, vamos fazer passo a passo, cada detalhe, que eu vou ajudar você a criar todo o seu funil, tudo certinho, que as pessoas elas vão chegar todos os dias, de 5 a 10 pessoas te procurando para fazer parte do seu negócio junto com você. Então qualquer dúvida, eu vou estar aí nos grupos de WhatsApp aí e no inbox caso alguém precise. Valeu pessoal, até mais!